Em setembro, nós falamos aqui sobre a morte de 4 pacientes do setor de nefrologia do Hospital São João de Deus, em Divinópolis. Existia suspeita de que esses pacientes teriam sido contaminados por uma bactéria durante a hemodiálise. Essa bactéria estaria na água usada nas máquinas, que são fundamentais para o processo da diálise. A Vigilância Sanitária realizou inspeções e encontrou bactéria em uma das máquinas. Entenda na reportagem da Gabriela Assis e também do Felipe Valverde. Vai! A Vigilância Sanitária analisou a água usada no processo de hemodiálise no Hospital São João de Deus e o sangue dos 4 pacientes do setor de nefrologia que morreram em setembro. A análise realizada pela FIENG constatou que uma das máquinas usadas na hemodiálise estava contaminada por uma bactéria. A gente não pode afirmar com segurança ainda, primeiro porque a infecção hospitalar ela demora 30 dias para ela ser confirmada, né, para a gente considerar que é uma infecção proveniente do serviço de saúde. E em segundo, que esses pacientes que apresentaram a pirogenia, esses sintomas, nem todos tiveram um resultado positivo na hemocultura. A hemocultura é uma análise de crescimento bacteriano ou de outro micro-organismo no sangue do paciente. Então, alguns tiveram crescimento, outros não. Uma segunda análise está sendo feita pela FUNED e a previsão é de que o resultado saia no começo de novembro. A gente vai apresentar o laudo para vocês também, que deve dar negativo. Por que a gente entende que deve estar dando negativo? Porque quando tem qualquer coisa, eles acionam imediatamente o hospital. Então, estão quietinhos, não acionaram, é sinal que efetivamente a gente já não tem problema. Ainda de acordo com a administração do hospital, uma comissão interna avaliou as mortes dos 4 pacientes e constatou que não há ligações entre os óbitos e a presença dessa bactéria na máquina do setor de hemodiálise. Foi acionado de forma rápida a comissão de óbito. A comissão de óbito verificou esses óbitos e não teve nada a ver com as pirogenias. Pirogenias nós tivemos sim, porque é uma decorrência lógica de uma máquina com problema. Mas ficou comprovado que efetivamente não foi nada em relação a essa bactéria, porque dá para comprovar. Atualmente, cerca de 240 pacientes renais se tratam no Centro de Nefrologia do hospital, que realiza quase 1.000 atendimentos por mês. A Vigilância Sanitária vai continuar realizando fiscalização no setor. O hospital ele está passando por inspeção, não só a nefrologia, como o serviço todo, mas em função do surto, então a nossa equipe ela tem frequentado o serviço praticamente dia sim, dia não, para avaliar, para verificar se as nossas solicitações estão sendo cumpridas. Segundo o hospital, algumas poltronas e aparelhos de ar-condicionado já foram trocados e a obra para a nova tubulação deve começar no início do ano que vem. Já era uma proposta nossa anterior, porque hoje nós temos um déficit de serviço na região. Nós temos atualmente 46 posições, mas a gente sabe que fica gente na fila. Então já era meta nossa ampliar para 12 posições a mais. Porém, a gente não vai ampliar para 12 posições porque nós não temos teto de faturamento. Então, nós já estudamos, nós temos teto de faturamento para mais 8 máquinas. Então, até fevereiro do ano que vem, a gente inaugura mais 8 máquinas, indo para 55 posições para tratamento. O setor de nefrologia do Hospital São João de Deus, em Divinópolis, é referência para o tratamento, dos pacientes renais. E quando se trata a respeito destas mortes, dessas 4 mortes, é preciso a transparência mesmo, e a gente pôde observar isso. Então houve toda uma cautela por parte da Vigilância Sanitária até divulgar também essa informação, assim também como total transparência por parte do Hospital São João de Deus. É disso que a gente cobra aqui, porque a família desse paciente que acabou morrendo, e a gente sabe o quanto é doloroso o tratamento da hemodiálise, e quando existe uma suspeita dessa morte, mesmo sabendo da gravidade que é o tratamento, do que é a doença renal, o familiar quer saber o que de fato aconteceu com seu ente querido. Então, nada mais justo do que transparência nesse processo de investigação, de saber o que de fato provocou a morte desses pacientes. Tem um primeiro laudo que aponta a bactéria, mas também a comissão que investiga lá no São João de Deus também trata que não foi a morte provocada por isso. Mas é o que a gente pede, transparência.